Segundo ano, tudo bem? Vamos dar continuidade ao capítulo 16 e os conceitos sobre população. Um dos conceitos que nós vamos ver agora é a taxa geométrica de crescimento populacional. O que significa isso? Crescimento médio da população em determinado período, incluindo o crescimento vegetativo e a migração. Essa taxa de crescimento, o crescimento geométrico da população, o que o IBGE fala sobre isso e qual que é a teoria sobre isso, né? Que ele é um percentual de incremento médio da população residente em determinado espaço geográfico no período considerado. Ou seja, naquele período que eles analisaram, por exemplo, entre dois censos, entre 2000 e 2010, aquela taxa de crescimento populacional dentro de um determinado espaço geográfico. Tá? O valor dessa taxa refere-se à média anual obtida para um período de anos compreendidos entre dois momentos. Em geral, corresponde, como eu falei, aos censos geográficos. Serve para quê? Para ver o ritmo do crescimento populacional, ver as taxas. Essa taxa ela tem grande influência na dinâmica de natalidade, mortalidade e das migrações, né? E avalia as questões geográficas de planejamento do governo, políticas públicas, dimensão física, por exemplo, de esgoto, energia elétrica, abastecimento de água, recursos também que vão ser usados baseando nessa questão populacional. O outro ponto que nós vamos ver agora, já tinha falado do crescimento populacional de determinado período, incluindo o crescimento vegetativo e a migração, né? Agora vamos ver o outro, que é a taxa de fecundidade. O que significa isso? O que é a taxa de fecundidade? Número médio de filhos. Número médio de filhos por mulher. Então, a taxa de fecundidade, ela vai expressar, né? Ela vai expressar, não, ela vai dizer, né? O número de filhos, a estimativa de filhos que uma mulher vai ter ao longo de sua vida fértil ou período reprodutivo. Ela é calculada, né, nessa diferença, nessa razão aí, entre o número de nascimentos e o número de mulheres em idade fértil. Então, no Brasil, segundo o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a taxa de fertilidade de uma mulher é representada pelo período reprodutivo, entre os 15 e os 49 anos. No Brasil, essa taxa vem caindo nas últimas décadas. Continuará a diminuir até o ano de 2040. Note que a taxa de fecundidade total de 2000 no país era de 2,39, já em 2015 ela diminui para 1,72. É um gráfico que tem aqui, eu vou compartilhar ele com vocês. É o gráfico que eu falei, ó, de 2000 até 2015, como foi diminuindo, né, essa taxa, né, de fecundidade. Retomando aí, vamos para o próximo conceito, que é a taxa de reposição. O que significa isso? Quando a taxa de natalidade é acima de 2,1, né, acima de 2,1, pois assim estarão sendo repostos o pai e a mãe. É a taxa de reposição, que aí está repondo o pai e a mãe. É a partir de 2,1. Né? Acima de 2,1, já se considera, né, que já está tendo a taxa de reposição. Essa taxa de reposição, por exemplo, quando ela está abaixo disso aqui,
a população começa a ficar uma população jovem, no segundo momento ela vai envelhecendo. Nós vamos ver isso daqui a pouco também, eu vou explicar as fases da pirâmide etária. A taxa de reposição, ela tem uma relação direta também com a taxa de fecundidade, né? Por quê? Vou falar mais um pouquinho sobre sobre a taxa de fecundidade e emendando no último conceito que eu expliquei, que é a taxa de reposição. A taxa de fecundidade, ela consiste em uma estimativa de número médio de filhos que a mulher tem ao longo da vida. Isso eu já expliquei. Nesse sentido, né, esse indicador expressa a condição reprodutiva média das mulheres em um determinado local. Isso vai variar de questão cultural, de país para país, escolaridade. Às vezes, numa mesma cidade, vamos ter essas taxas num país tão heterogêneo e tão desigual como o nosso, nós vamos ter taxas muito diferentes. A taxa ela tem vários fatores, a de fecundidade, né? Projetos de educação sexual, planejamento familiar, utilização de métodos contraceptivos, mais participação da mulher no mercado de trabalho, expansão da urbanização, entre outros fatores. E já dentro da parte da reposição populacional, né? Aqui, ó, vou até ler aqui, ó. Para que a reposição populacional seja assegurada, a taxa de fecundidade não pode ser inferior a 2,1 filho por mulher, pois as duas crianças substituem os pais e a fração 0,1 é necessária para compensar os indivíduos que morrem antes de atingir a idade evolutiva. Idade evolutiva é ótimo, né? Esquece esse termo, idade reprodutiva. Então, se ficar abaixo desse 2,1, o que vai acontecer? A população vai ficar envelhecida. E nós vamos explicar as consequências disso aí. Aqui, ó, a Organização das Nações Unidas, ONU, baseada em dados de 2009, divulgou os seguintes resultados de fecundidade. Europa, 1,52. Canadá e Estados Unidos da América, 2,02. América Latina, 2,17. Ásia, 2,3. Oceania, 2,42. África, 4,45. No Brasil, a taxa de fecundidade é de 1,94 filhos por mulher. Ou seja, a nossa taxa de fecundidade, consequentemente de reposição, ela está em índices europeus, quase europeus. A Europa está 1,52, nós estamos 1,94, mas são índices de países ricos, países desenvolvidos. Expectativa de vida. O que significa esse termo? Quantos anos espera-se que um recém-nascido viva? Isso aí é a expectativa de vida. Quantos anos espera-se que um recém-nascido viva? Só um minutinho, por gentileza. Então, expectativa de vida, né, ou esperança de vida, é um conceito estatístico associado ao bem-estar de uma população. Ele vai indicar a média do tempo de vida, né, aproximado de uma sociedade, a longevidade, de acordo com diversos aspectos: poluição do local, taxa de criminalidade, violência e acidentes, condições econômicas, acesso à educação, saúde, cultura, etc. Meu avô paterno, eu acho que ele morreu, eu acho que ele não devia ter 40 anos. Ele deve ter nascido nos anos, século passado, nos anos 10, 1910, por aí. Um homem de 40 anos daquela geração é como se fosse um idoso hoje, porque não tinha uma série de
acesso à saúde, era uma vida mais desregrada, o pessoal começava a fumar muito cedo, arriscava, mas não tinha questão de segurança do trabalho, por aí vai. Né? A expectativa de vida no Brasil ela vem aumentando, em diversas partes do mundo também. Né? Ela tem uma relação direta com a qualidade de vida. Né? Então, os antibióticos foram inventados por intermédio da penicilina entre a Primeira e Segunda Guerra e efetivou muito os antibióticos, salvo engano, no final da Segunda Guerra já tinha os antibióticos. Então, a expectativa de vida da população fez isso aqui, ó, que antes as pessoas morriam por causa de algumas infecções, e com a invenção do antibiótico, principalmente por intermédio da penicilina, né, das injeções, essas coisas, essa questão aí da expectativa de vida, houve um grande aumento também. Pirâmide etária. O que significa pirâmide etária? Por intermédio da pirâmide etária, nós vamos conseguir analisar as características demográficas de uma população. Então, vamos ver aqui. Ó. Aqui está uma pirâmide etária do Brasil. A pirâmide etária ela é dividida entre masculina, feminina, porcentagem da população. Tá? Então, aqui, ó, nós vamos ter a base. Essa base ela é composta por jovens. A base ela vai de 0 a 19 anos. Aí depois nós vamos ter o meio, que é a população adulta vai de 20 a 59 anos. E finalizando, o topo, que é a população idosa. Tá? Em países ricos, quanto mais rico é o país, mais estreita é essa base aqui, ó, que vai indicando baixas taxas de natalidade. O meio apresenta forte contingente de adultos. Essencialmente a população produtiva. E o topo, ele é razoavelmente largo. Isso aí é de um país rico. Quando tem um funilamento maior aqui no topo, ó, um funilamento aqui e a base mais larga, tá? Ela tem característica o quê? Típica de um país jovem e pequena população de idosos. Quando essa base aqui for mais larga e aqui for afinilando, tá? Essa parte aqui vai ter uma característica de país pobre. O que isso significa? O que significa isso, pessoal? O significado disso é que as políticas públicas elas vão se basear no estudo demográfico, estudo das populações. E em um país em que as taxas de reposição vão diminuindo, o que vai acontecer? Vai chegar um determinado momento em que, se o país não tiver tido um planejamento, e dependendo do número populacional, pode ter um colapso, principalmente previdenciário, questão de quem vai cuidar dos idosos. Um envelhecimento da população tem um custo alto para a União, para o Estado, né? Aqui, quando eu falo Estado, é o país, né? a nação.
Então, na prova mesmo, eu vou colocar pirâmide sem falar de que país que é. Mas vou dar informação, vocês vão conseguir analisar se é um país em desenvolvimento, se é um país industrializado, se é um país que está no meio da transição demográfica, se é um país que já passou por essa transição demográfica. Entenderam? Pessoal, eu quero que vocês leiam para a próxima aula, que vai acontecer, a próxima aula que nós vamos ter ao vivo, né? Que vai acontecer na quinta-feira, dia 18, eu quero que vocês leiam da página 329 até a 322, por gentileza. No mais, até quinta-feira. Muito obrigado.